Olá, queridos alunos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sei que esse período de quarentena é um período difícil, tem sido difícil para todo mundo, mas fé em Deus que isso logo vai passar e nós estaremos juntos novamente, brevemente, com as nossas atividades normais, inclusive as nossas aulas na nossa escola, tá? E enquanto isso não passa, nós iremos ter essas aulas online, tá? E a gente precisa dar continuidade ao nosso conteúdo e eu vou trazer um conteúdo novo hoje para vocês, tá? Tem na apostila de vocês, então peguem a apostila, tá? Para irem acompanhando, certo? O tema da nossa aula de hoje é o equilíbrio termodinâmico da Terra. Então a gente vai falar um pouquinho como é que ocorre esse equilíbrio termodinâmico no nosso planeta Terra, tá? Ao visualizarmos essa imagem, tá? Nesse próximo slide, nós vemos aí claramente o nosso planeta, né? Nosso planeta Terra, e vemos o Sol, que é uma das maiores estrelas, né? Dentro da nossa galáxia, dentro do nosso sistema solar, e ele tem uma influência muito grande sobre a Terra, em questão de temperatura, em questão de luminosidade, e aí a gente vai entender um pouquinho como é que isso acontece de uma forma mais detalhada, tá bom? A gente não pode falar sobre raios solares, que a gente tanto ouve falar no Fundamental 1, os raios solares, e aí a gente entende, tá? Conheceu a palavra raios solares, que isso vem de radiação solar, tá? E está aí bem claro a definição do que é essa radiação solar. Radiação solar, vamos ler junto. É a energia radiante emitida pelo Sol, obviamente, né? E, em particular, é aquela que é transmitida sob a forma de radiação eletromagnética. Talvez você nunca tenha ouvido falar essa palavra aí enorme, eletromagnetismo. Então, são ondas eletromagnéticas. Ninguém vê ondas, né, do Sol, mas elas existem. Nós não conseguimos visualizar elas assim a olho nu, mas elas existem, tá? E são justamente essas ondas que fazem com que a radiação do Sol, tá, chegue até a Terra, ok? Então, a gente vai ver aí alguns tipos, tá, de radiação solar. Vamos ler esses tipos aí. Primeiro, a luz, tá? Que a luz a gente consegue ver, né, nitidamente quando amanhece, né? A gente consegue perceber, né, que amanheceu por conta da luz do sol, né? Então fica tudo claro, ao contrário, né, de quando anoitece, quando o sol, né, já não bate nessa região da Terra. Entendemos quando a gente estudou ano passado, movimento de translação, movimento de rotação, tá? Justamente por resultado do movimento de rotação que nos dá os dias e as noites, né? Nós conseguimos, quando é dia, perceber diretamente essa luz batendo nessa parte da Terra onde nós estamos, tá? E através dessa luz também, gente, que eu coloquei aí, ó, nessa última frase, a radiação visível, como eu falei para vocês, contém energia adequada para ser aproveitada pela fotossíntese, tá? Lembra que a fotossíntese, ela é o procedimento que as plantinhas fazem para se alimentarem, né? Lembra que eu disse a vocês, se você vê uma árvore aí caminhando pelo meio da rua, corra, porque não é uma árvore, ela não vai caminhar para se alimentar, ela vai ficar lá paradinha, né? Ninguém vai lá dar comida para a árvore, não. Ela consegue fazer esse processo sozinha através justamente da luz solar. Ela vai conseguir fazer aí algumas reações químicas, tá? E ela vai conseguir se alimentar e vai conseguir respirar, tá bom? A gente vê aí essa radiação ultravioleta, os raios UV, que a gente ouve falar mais comumente como raios UV, tá? Ele vai apresentar apenas 9% da energia total, tá? E ele não pode ser percebido a olho nu, tá? Ou seja, a gente não consegue ver essa radiação ultravioleta, tá? E essa radiação ultravioleta, ela é perigosa, porque ela é prejudicial à nossa saúde, tá? A gente vai falar depois um pouquinho mais sobre a camada de ozônio, mas eu lembro que a gente já discutiu sobre isso. A gente sabe que quando a gente viu ano passado lá sobre as camadas lá da atmosfera, a gente viu a estratosfera, que a gente vai ver até uma imagem melhor no próximo slide, e vai estar lá a camada de ozônio, tá? Então, essa radiação ultravioleta, ela vai passar por lá e vai acontecer um processinho que eu vou explicar no próximo slide. E, por último, aí a radiação infravermelha, tá? Que é a radiação IV, também comumente chamada assim, que tem a equivalência de 49% da energia emitida pelo Sol, que chega na Terra, tá? Que também não pode ser percebida a olho nu, a gente não consegue ver, tá? E vamos dar uma olhadinha aí no outro slide, tá?
Então, como eu estava falando, gente, sobre a camada de ozônio, eu coloquei essa imagem aí bem nítida para a gente ver como é que acontece, tá? O Sol ele tem a sua importância, claro, sem a luz solar nós já estaríamos extintos do planeta Terra, nós não conseguiríamos sobreviver sem o Sol, tá? O planeta Terra ele já não existiria há muitos e muitos anos, tá? Então, só que assim, como tudo tem o seu lado positivo, o seu lado negativo, né? Nada em excesso, né? É bom. Então, é necessário ter essa camada de ozônio que vai se localizar na estratosfera, como está dizendo aí, como eu já falei para vocês, né? E justamente essa camada de ozônio ela vai ter essa função bem clara, né? E extremamente importante, que é filtrar a radiação solar, impedir que os raios ultravioletos, que eu falei que eram raios que fazem mal pra gente, né? Que é prejudicial, principalmente para a nossa pele, as células da nossa pele, em todo o nosso organismo. Então, ela vai fazer essa filtragem, ou seja, a camada de ozônio vai deixar que o mínimo de raios ultravioletas passem para que chegue até nós, para nós, as plantas e os animais, tá? Então, dando aí esse equilíbrio térmico e fazendo também com que a gente não morra queimado aqui, né? Imagine, sem a camada de ozônio, a gente já tinha fritado há muito tempo, tá? No próximo slide, também nesse slide vai estar passando essas imagens. Que outra coisa também muito importante que traz esse equilíbrio térmico além da camada de ozônio, que é de extrema importância, que também são as águas, gente. A gente sabe que todo o nosso planeta Terra, 71% dele é formado por água, tá? E a gente precisa realmente preservar as águas do nosso planeta, mas que a gente acha, mas é 71%, é mais da metade. Porém, conservação nunca é demais, tá? Então, as águas dos rios, as águas dos mares e oceanos, cachoeiras, enfim, toda essa questão de água também traz um equilíbrio térmico para que a Terra não fique tão quente, tá bom? Então, já conseguindo compreender essa questão de equilíbrio térmico, ou seja, para que as coisas não estejam, né, numa temperatura muito alta nem muito baixa, né? Precisamos realmente desse equilíbrio para que a gente possa realmente sobreviver, não só a gente, como os demais animais e toda a vegetação, tá? A gente vai entender um pouquinho sobre o que é calor, temperatura e sensação térmica. Aí talvez você esteja dizendo, professora, mas eu acho que é tudo a mesma coisa. Não, acho que calor e temperatura é a mesma coisa. Não, gente. São três coisas totalmente diferentes, tá? Porém, uma depende da outra, tá? Então a gente vai ler junto aí esses conceitos que eu coloquei e depois eu vou explicar mais direitinho para vocês, tá certo? Espero que vocês estejam conseguindo compreender. Se não estiver entendendo, volta o vídeo, tá? Ou então me procura lá no grupo do WhatsApp, enfim, e tira as dúvidas, tá certo? Então vamos lá. A definição de calor. O que é calor? Também pode ser chamado de energia térmica, tá? Sem problema nenhum. E ele vai corresponder à energia em trânsito. Quando a gente fala em trânsito, a gente já lembra de movimento. Então, aquela energia que está ali se movimentando, tá? Que vai ser transferida de um corpo para o outro. Então, o calor ele tem essa capacidade de ser transferido de um corpo para outro corpo. Imagina a gente lá dentro do Barro Macaxeira, meio-dia, mais ou menos a hora que vocês largam daquele jeitinho, né? Então, tá calor ou frio? Calor terrível, né? Porque um monte de corpos junto, a temperatura do ambiente já não está, né, tão baixa, tá alta, um sol terrível, né? E todo mundo junto, todos os corpos juntos. Então, o calor do meu corpo vai ser transferido para o calor da pessoa que está do meu lado, que vai ser transferido para mim, enfim, a gente vai estar ali numa troca de calor, tá? Então, temperatura, tá? Que está totalmente ligada ao calor, mas temperatura é diferente. O que ele vai dizer aí? A temperatura é uma grandeza física, tá? Utilizada para medir o grau de agitação ou a energia cinética das moléculas de uma determinada quantidade de matéria. O que significa isso? A temperatura, tá? Ela, como eu falei, é uma grandeza física, ou seja, existe uma escala para se medir a temperatura. Se você pegar aí seu celular e colocar temperatura atual, sei lá, se você mora aí na Várzea, coloca aí. Você mora aí, bota assim, temperatura atual de Recife. Ele vai dizer, né, sei lá, 32 graus, né, 27 graus, enfim, tá? E ele vai dizer qual é a temperatura que está no local, tá? O que usamos para medir temperatura
é o termômetro, tá? Esse aqui, que eu estou aqui na mão, que eu uso aqui, é um termômetro clínico, tá? Portanto, eu uso ele quando eu quero medir a temperatura do meu corpo, se eu tô sentindo que eu tô com febre ou não. Então, para saber a temperatura do meu corpo, eu uso esse termômetro clínico, tá, gente? Só que não apenas existe o termômetro clínico, tá? Existem outros tipos de termômetro também, para medir a temperatura ambiente, enfim, tá? Então, a gente já viu aí essa questão de temperatura. E aqui no Brasil, tá? Essa escala física, tá? Para medir temperatura é os Celsius, tá? Por isso que a gente sempre vai ver lá, tipo, se tiver lá 37, aí tem o graus e o Czinho, que significa da escala Celsius, tá? E sensação térmica. Eu já entendi o que é calor, eu já entendi o que é temperatura. Então agora eu preciso entender o que é sensação térmica. Quando eu falo sensação, eu já consigo entender que eu estou sentindo alguma coisa, uma sensação. Então, eu consigo sentir. Quando eu falo térmica, então, consigo entender, eu estou sentindo a temperatura de alguma coisa. Então, justamente, o que ele vai dizer aí no slide? É a temperatura aparentemente sentida pela pele exposta. Para que a gente possa entender isso, se você não entendeu, né? Sei que são muitas informações, mas é assim mesmo. A gente vai fazer agora um experimento. Gostaria muito de fazer esse experimento na nossa sala, né? Ao vivo e a cores, mas vamos embora. Então, para esse experimento, eu vou precisar de alguns materiais, tá, gente? Por favor, façam esse experimento. Se vocês forem fazer aí na casa de vocês, façam com os pais de vocês. Pelo amor de Deus, não invente fazer esse experimento sozinho, tá? Se os pais não tiverem, se algum adulto não tiver, não inventem de fazer, tá bom? Para que ninguém se machuque. Então, enfim, a gente vai precisar de um recipiente com água gelada. Tá aqui, ó, meu recipientezinho com água gelada, tá? Já pus a aguinha lá da geladeira nesse potinho aqui, que eu tive que improvisar, tá? Eu mornei um pouquinho de água, tá? E coloquei nesse potinho. Então, aqui dentro desse pote tem água morna, tá? E no meu último pote tem água quente, tá? Não tá naquela temperatura, tipo, pelando, né? Porque eu não vou queimar minha mão. Mas ela tá numa temperatura bem mais alta do que a água morna, tá? Então, o que é que você vai fazer? Se tiver algum adulto, pelo amor de Deus. Você vai pegar a água morna e deixar lá, tá? Porque o que é que você vai fazer? O que é que você tem que fazer? Você vai colocar sua mão lá na água morna, tá? Deixa aí 30 segundos. 30, 29. Vai contando aí. Deixa uns 30 segundos sua mãozinha lá na água morna, tá? Bora lá. Passando aí os 30 segundos, tá? Você vai pegar a água gelada, tá? Não enxuga a mão, tirou diretamente lá da água morna, já põe na água gelada. E aí? Sentiu alguma coisa diferente? Eu já senti e consegui sentir aqui, algo diferente. Vamos lá. Vou colocar minha mão novamente na água morna. Tava na água gelada, né? Eu já senti algo totalmente diferente. Coloca na água morna novamente. A água morna tá mais quente ou tá mais fria? A minha aqui eu já senti diferença. Agora eu vou lá colocar minha mão na água quente, né? Que está bem mais quente do que a minha água morna que está ali. Vamos lá. Tirei um pouquinho minha mão lá na água quente. E agora eu vou retirar da água quente e colocar na água morna novamente, tá? Já senti diferença. Então,
A gente tem um resultado desse experimento tão simples. Vou pegar aqui só um paninho para enxugar minha mão, para a gente continuar a aula, tá? Desse experimento tão simples, o que é que vocês puderam perceber? Se vocês fizeram aí, tá? Se não fizeram e quiserem fazer, dá uma pausa aí no vídeo antes de ver o resultado, tá? Dá uma pausa aí no vídeo e vai fazer o experimento. O que acontece, minha gente? Quando eu coloquei a minha mão na água morna, a princípio, tá? Minha mão, ela já sentiu a temperatura da água morna. Beleza. Já foi uma sensação. Quando eu tirei minha mão da água morna, que eu coloquei na água gelada, tipo, tava geladíssima, né? Beleza. Quando eu retirei a minha mão da água gelada e coloquei a mão na água morna novamente, a água morna tava quente. Tava super quente. E aí, quando eu coloquei, depois eu tirei minha mão da água morna e coloquei na água quente, o que aconteceu? Quando eu tirei da água quente, que eu coloquei na água morna novamente, a água morna estava mais fria. Foi assim que eu senti. Eu acho que vocês também vão sentir assim. Só que o que eu quero que vocês entendam? Foram sensações diferentes? Foram. A temperatura é igual da água gelada para a água quente? Claro que não, né? Se não fosse assim, não tava, uma estava gelada e a outra estava quente. Então, o que acontece? Vamos lá para os resultados. O que aconteceu? A sensação térmica, ela se alterou. Ou seja, a minha mão conseguiu sentir gelado, morno e quente, tá? Então, a sensação térmica que eu pude sentir tocando nessa água foi alterado. Por quê? Houve troca de calor entre a minha mão e entre a água. Não são tudo matéria? Minha mão é matéria e a água também. Então, houve uma troca de calor entre os dois corpos. No caso aqui, minha mão e a água. Então, eu pude sentir essa diferença, tá? Em momento nenhum, a temperatura foi alterada. É porque eu não posso usar esse termômetro daqui que eu tenho, porque é um termômetro clínico. Mas se fosse outro termômetro adequado para se colocar em água, a temperatura ia estar a mesma. Então, não houve uma mudança de temperatura. A água morna, ela não deixou de ser morna, né? Só que por que eu senti diferença? Porque houve uma mudança na sensação térmica, tá? Então, o que a gente pode concluir com tudo isso? Que não existe frio. Aí você diz, professor, mas eu sinto frio. Não, você não sente frio. Você perde calor. Quando eu coloquei a minha mão na água gelada, a temperatura ela estava mais baixa. Mas por que eu senti frio? Porque a minha mão perdeu calor, tá? Geralmente em temperaturas baixas, o nosso corpo, tá? Que tem uma temperatura normal de 36, 37 graus, tá? Ela perde calor. Então não tem essa de frio, né? A gente costuma dizer, eu tô sentindo frio. Não, você está perdendo calor. Espero que vocês tenham gostado do experimento, tá? Façam aí na casa de vocês, se tiver algum adulto, como eu falei, tá? E vamos dar continuidade. Existem, gente, alguns objetos, tá? Que são chamados de isolantes térmicos. O que é um isolante térmico? É um material, tá? Ou alguma estrutura que vai dificultar a dissipação de calor, ou seja, a perca e o ganho de calor, tá certo? Então, eles vão conservar aquele calor, entendeu? Então, a temperatura deles não vão alterar em nada. Por exemplo, uma garrafa térmica, como vocês estão vendo aí na imagem. Quando a gente coloca água quente numa garrafa térmica, até um determinado período de tempo, ela vai ficar quente. Então, a garrafa térmica está quente? Não. Então, a garrafa térmica é um bom isolante térmico. Ela não deixa que ali dentro, coloquei um chá, coloquei um café, coloquei água quente, enfim, o que eu colocar, ela não vai deixar que aquilo perca calor. Tudo bem? Então, nós temos também o cabo da panela. Eu coloquei aí a fotinha de uma panela, mas coloquei uma setinha para o cabo da panela. Porque que a panela tá lá, né, super quente e a gente consegue pegar no cabo sem se queimar.
porque ela é um isolante térmico. O isopor também é um isolante térmico, o vidro também é um isolante térmico, como eu coloquei aí nas imagens. Então, todos os isolantes térmicos, eles são chamados de mal condutores de calor, justamente porque eles bloqueiam, tá, a troca de calor. Entenderam? Do mesmo jeito que vai existir os isolantes térmicos, vão ter aqueles materiais e objetos que vão ser condutores térmicos, ou seja, eles vão facilitar essa troca de calor. Então, por exemplo, o que eu coloquei aí, ó, o ferro é um excelente condutor térmico, o aço também, o alumínio, como eu até coloquei aí a imagem dessa panela, né? Por que a panela fica lá quente? Ela é feita de alumínio, né? Ou aço, ou ferro, enfim, tá? E todos esses são bons condutores térmicos, ou seja, são bons condutores de passagem de calor. Eles facilitam essa passagem de calor para que a comida, por exemplo, ela fique quente, para que a água que eu colocar na panela, ela consiga entrar no estado de ebulição, aumentando a sua temperatura, tá bom? Então, gente, a gente finaliza a nossa aula aqui, tá? Então, a gente entendeu um pouquinho como é que acontece o equilíbrio térmico na Terra, né? Entendeu a diferença de calor, de temperatura, de sensação térmica, fizemos o experimento, entendemos aí sobre condutores e isolantes térmicos, tá? E vai essa atividadezinha aí para casa, que são essas páginas do livro de vocês, tá? Que é todo esse conteúdo, tá? Inclusive, esse experimento que nós fizemos, ela tem na apostila de vocês, ela vai ter lá alguns questionários que vocês vão lá respondendo, tá? Então, é isso, gente. Façam as atividades, tá bom? Para que sejam fixado melhor o conteúdo, tá? E temos aí uma mensagenzinha do nosso amiguinho Pernalonga, né? Para vocês. Fiquem em casa, pessoal, né? Continuem aí em casa até tudo isso acabar. Até a próxima aula. Tchau, tchau.